A empregada pobre salva as gêmeas abandonadas na chuva, e o milionário entra em choque ao ver a cena. A chuva caía pesada sobre as ruas de Paraty, alagando os paralelepípedos do centro histórico e formando poças que refletiam os relâmpagos no céu escuro. Em meio ao temporal, uma jovem empregada doméstica corria tentando se proteger da água gelada quando avistou duas bebês gêmeas abandonadas debaixo de um toldo rasgado. Tremendo de frio, ela as pegou nos braços e correu para sua pequena casa nos fundos de uma enorme mansão, sem imaginar que aquele gesto mudaria para sempre a vida de todos ao seu redor. Antes de continuar, curta esse vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Horas depois, o dono da mansão, um empresário conhecido por sua frieza e perfeccionismo, chegou de uma viagem e ficou paralisado ao ver a cena, a empregada, encharcada, embalando as gêmeas em panos velhos diante do calor suave do fogão a lenha. Ele, que sempre controlou cada detalhe da própria vida e evitava qualquer envolvimento emocional, sentiu algo inexplicável apertar seu peito. E naquele instante, sem saber, sua vida começou a mudar para sempre. A chuva caía pesada sobre as ruas de Paraty, escorrendo pelos paralelepípedos antigos e formando pequenos rios que corriam pelas ladeiras. O vento soprava forte, balançando as palmeiras e arrancando folhas que se espalhavam pelo chão encharcado. Relâmpagos cortavam o céu como lâminas de luz branca, seguidos de trovões que faziam os vidros das janelas estremecerem. Era uma daquelas noites em que ninguém se atrevia a sair de casa, exceto ela, essa jovem empregada doméstica que corria apressada pela rua deserta, tentando proteger a cabeça com o avental encharcado. Ela voltava do mercadinho do bairro, onde havia comprado alguns ingredientes baratos para preparar a janta do dia seguinte. Atravessava a praça quase às cegas, os pés chapinhando na água fria, quando um som estranho a fez parar. Entre o barulho da chuva e do vento, ouviu um choro fraco, insistente, que parecia vir de uma barraca de feira abandonada. Confusa, olhou ao redor e seguiu o som, até encontrar duas bebês encolhidas sob um toldo rasgado, cobertas apenas por panos finos e ensopados. O coração dela disparou, e um nó de desespero apertou sua garganta. Sem pensar, ajoelhou-se no chão molhado e pegou as duas nos braços. Elas tremiam, os lábios arroxeados, as bochechas frias. A empregada apertou-as contra o peito, tentando aquecê-las com o próprio corpo, enquanto sentia a água gelada escorrendo pelo pescoço. Não havia ninguém por perto, nenhuma alma viva na praça. Olhou em volta, desesperada, esperando ver alguém vindo buscá-las, mas a chuva continuava caindo pesada, encobrindo qualquer vestígio de quem pudesse tê-las deixado ali. Ofegante, saiu correndo com as meninas no colo. As gotas batiam em seu rosto como agulhas, o vestido pesado grudava em sua pele, mas ela não parou até alcançar o portão lateral da mansão onde trabalhava. Atravessou o jardim alagado, passou pelo depósito e entrou pela porta dos fundos, indo direto para sua pequena casa de um cômodo nos fundos do terreno. Lá dentro, acendeu a luz fraca e colocou as meninas sobre a cama, embrulhando-as em toalhas limpas e secas. Seu coração batia tão alto que parecia ecoar pelo quarto. Enquanto tentava aquecê-las, percebeu que uma delas mal abria os olhos. O pânico tomou conta dela. Correu até a cozinha, aqueceu o leite no fogão a gás e improvisou uma mamadeira usando uma garrafinha de vidro e uma tampa de borracha. Quando voltou, as gêmeas choravam mais forte, e isso, de alguma forma, a tranquilizou, pelo menos estavam reagindo. Ela as alimentou com cuidado, os olhos marejados, e depois as embalou nos braços até que o choro cessasse. A cada minuto que passava, a chuva lá fora parecia mais distante, abafada pelo som suave da respiração das duas. Horas depois, o portão da mansão se abriu com o ruído do motor importado. O patrão havia chegado. Era um homem de aparência imponente, sempre com o terno perfeitamente alinhado, o rosto sério e olhar calculista. O tipo de pessoa que andava como se estivesse sempre um passo à frente de todos, como se nada no mundo fosse capaz de abalá-lo. Era conhecido em Paraty por ser um empresário brilhante, dono de vários hotéis na região, mas também por ser frio e distante, incapaz de qualquer gesto de afeto. Ele caminhava apressado sob o guarda-chuva preto, irritado com a chuva que atrasará seu voo, quando percebeu uma luz acesa na pequena casa dos fundos. Estranhou, já era tarde da noite, e a empregada normalmente já dormia a essa hora.
Com o semblante tenso, aproximou-se em silêncio e bateu na porta, que estava entreaberta. Ao empurrá-la, ficou imóvel. A cena à sua frente parecia pertencer a outro mundo, a jovem empregada, ainda com o cabelo molhado colado ao rosto, sentada na beirada da cama, segurando duas recém-nascidas envoltas em toalhas brancas. O vapor do leite aquecido pairava no ar, misturado ao cheiro de sabonete infantil. O ambiente estava aquecido pelo pequeno fogão a gás, e o contraste com o frio cortante do lado de fora fez seus óculos embaçarem por um instante. Ele piscou, como se não acreditasse no que via. Ela levantou o olhar assustada, o rosto marcado pelo cansaço e pela urgência, e começou a explicar rapidamente como encontrar as bebês na praça. Sua voz tremia, mas havia firmeza em cada palavra. Enquanto falava, ele não conseguia tirar os olhos daquelas crianças minúsculas que respiravam de forma irregular, emitindo pequenos sons abafados. Uma onda estranha e incômoda subiu por seu peito, algo que não sentia havia muitos anos. Sem dizer nada, entrou e se aproximou devagar. A cada passo, o som dos próprios sapatos molhados parecia ensurdecedor. Quando ficou diante delas, um dos pequenos dedos de uma das meninas se enroscou no tecido de seu casaco. Foi como se algo invisível rachasse dentro dele. O homem que costumava tomar decisões milionárias sem hesitar ficou ali, imóvel, com o olhar perdido. A empregada parou de falar, esperando uma reação que não vinha. Até que, com a voz mais baixa que ela já ouvirá, ele perguntou se elas estavam bem. Ela explicou que pareciam fracas, mas estavam reagindo. Contou que pretendia levá-las ao posto de saúde assim que amanhecesse, mesmo que isso significasse caminhar quilômetros debaixo da chuva. Ele franziu o senho e disse que isso era impossível, se elas precisavam de atendimento imediato. Pegou o celular e, em poucos minutos, acionou seu médico particular, exigindo que ele fosse até ali naquela mesma noite. Enquanto aguardavam, ele permaneceu de pé no canto do quarto, observando a empregada trocar as toalhas molhadas por lençóis secos e cantarolar baixinho para acalmá-las. A chuva continuava batendo no telhado de zinco, mas lá dentro havia um silêncio diferente, denso, como se o mundo tivesse parado por um instante. Quando o médico chegou e examinou as crianças, disse que estavam debilitadas, mas fora de perigo se recebessem cuidados adequados. O empresário ordenou que fossem levadas imediatamente para a ala infantil do hospital particular que ele financiava. A empregada hesitou, temendo que se separassem das meninas, mas ele garantiu que ficariam juntas. Então, entraram no carro de luxo do patrão, as gêmeas bem agasalhadas, e partiram pela estrada alagada, com os faróis cortando a escuridão. No hospital, as meninas receberam tratamento e ficaram sob observação durante a madrugada. Enquanto os médicos cuidavam delas, a empregada permaneceu sentada numa cadeira de plástico, com os olhos vermelhos e as mãos unidas em silêncio. O empresário ficou ao lado, de pé, observando tudo, sem entender direito por que ainda estava ali. Ele, que sempre delegava tudo, agora não conseguia ir embora. Havia algo naqueles pequenos corpos que o prendia, como se a visão delas tivesse aberto uma fenda em sua rotina blindada. Quando finalmente saíram do hospital ao amanhecer, o céu de Paraty estava limpo, e os primeiros raios de sol faziam brilhar as poças espalhadas pelo calçamento. As gêmeas dormiam profundamente nos braços da empregada, e o empresário, cansado e silencioso, caminhava ao lado dela com passos lentos. Não trocavam uma palavra, mas sabiam que algo havia mudado naquela madrugada, algo que nenhum dos dois ainda sabia nomear. Nos dias que se seguiram àquela madrugada, a mansão em Paraty deixou de ser o refúgio silencioso que costumava ser. Pela primeira vez em anos, corredores antes frios e impecavelmente organizados passaram a ecoar pequenos choros, risadinhas frágeis e o som macio de passos apressados da empregada, que se desdobrava para cuidar das gêmeas. O empresário observava tudo de longe, mantendo a postura ereta e o semblante impassível, mas por dentro uma confusão silenciosa crescia. Estava acostumado a controlar tudo com precisão, desde as reuniões com investidores internacionais até o posicionamento dos vasos no jardim, mas aquelas duas criaturas minúsculas pareciam ignorar qualquer regra e desorganizar completamente seu universo. A empregada improvisou um espaço para elas em seu pequeno quarto nos fundos, usando uma antiga cômoda da mansão como berço e costurando lençóis de algodão com estampas coloridas.
Passava horas trocando fraldas, aquecendo mamadeiras, embalando as duas em lenços floridos e andando de um lado para o outro até que adormecessem. Cada gesto dela era marcado por uma delicadeza silenciosa, e aos poucos o empresário começou a perceber detalhes que antes ignorava, como ela franzia o nariz ao sorrir, como falava baixo mesmo quando estava cansada, como seus olhos pareciam sempre atentos a tudo. Os vizinhos começaram a comentar. Paraty, com suas ruas estreitas e casas coloniais pintadas em tons vibrantes, era um lugar onde as novidades se espalhavam como vento entre os coqueiros. Alguns funcionários da mansão cochichavam que o patrão havia enlouquecido, permitindo que duas crianças desconhecidas vivessem ali. Outros diziam que ele estava apenas deixando que a empregada resolvesse o problema por conta própria. Ele fingia não ouvir, mas cada comentário o incomodava como uma pedra no sapato. Algo dentro dele dizia que aquelas meninas, de alguma forma inexplicável, agora faziam parte do seu mundo, quer ele quisesse ou não. Numa manhã abafada, enquanto tomava café na varanda com vista para a Bahia, ele recebeu uma ligação de um dos diretores do seu grupo hoteleiro. Precisava viajar ao Rio de Janeiro para assinar contratos importantes. Era o tipo de tarefa que normalmente realizava com entusiasmo, mas dessa vez sentiu um desconforto estranho, como se estivesse deixando algo inacabado para trás. Enquanto arrumava sua pasta de couro, ouviu o choro de uma das bebês vindo do quarto dos fundos. Parou por um instante e ficou imóvel, ouvindo. O som era agudo, insistente, e por algum motivo parecia atravessar a armadura que ele sempre usará contra o mundo. Foi até lá e encontrou a empregada tentando acalmar a criança enquanto a outra dormia tranquila. Sem dizer nada, ele se aproximou e pegou a bebê no colo. O gesto surpreendeu os dois. A menina parou de chorar por alguns segundos e ficou olhando para ele com olhos úmidos e curiosos. Sentiu o coração disparar e uma pontada de medo tomou conta de si, como se estivesse segurando algo frágil demais para suas mãos pesadas. Quando a bebê voltou a chorar, devolveu-a apressado, murmurando que precisava ir. Saiu da casa com passos firmes, mas o barulho do choro ficou ecoando em sua mente por todo o caminho até o aeroporto. A viagem ao Rio foi um caos. Embora as reuniões tenham sido bem-sucedidas e os contratos firmados com cifras astronômicas, sua concentração estava quebrada. Os sons da cidade grande, os faróis dos carros refletindo nos vidros espelhados dos prédios, tudo parecia distante. À noite, deitado na suíte do Hotel 5 Estrelas, não conseguia dormir. Imaginava as meninas no quarto simples dos fundos da mansão, imaginava a empregada exausta, e pela primeira vez em muitos anos desejou estar de volta em Paraty. Foi uma sensação que o desconcertou profundamente. Quando retornou, encontrou a mansão diferente. As janelas estavam abertas, deixando o cheiro de maresia entrar junto com o canto das araras do jardim. A sala principal, antes impecável, agora tinha alguns brinquedos improvisados com potes de plástico espalhados pelo tapete. O mais surpreendente foi a visão do funcionário mais antigo da casa, um jardineiro sisudo e calado, fazendo caretas engraçadas para uma das gêmeas, que gargalhava. O empresário ficou parado na porta, tentando processar aquela cena. Era como se as meninas tivessem dissolvido camadas de rigidez que ele julgava impenetráveis em todos ali. Decidiu que precisava organizar aquela situação. Mandou instalar um berçário completo num dos quartos de hóspedes da mansão principal, com móveis novos, cortinas leves e um tapete macio. A empregada ficou boquiaberta ao ver a transformação, mas ele fingiu indiferença, dizendo que era apenas por questão de segurança e conforto. A verdade, porém, era que sentia uma necessidade cada vez maior de proteger aquelas crianças, embora não conseguisse admitir nem para si mesmo. Com o novo quarto pronto, passou a visitá-las todos os dias antes de sair para o trabalho. No começo, ficava apenas parado, observando em silêncio enquanto a empregada trocava fraldas e as embalava com canções suaves. Com o tempo, começou a pegar uma delas no colo por alguns minutos, desajeitado, mas atento. Notava os pequenos detalhes, o cheiro adocicado da pele, o calor suave dos corpos minúsculos, a maneira como se aninhavam em seu peito com total confiança. Essa confiança o desarmava, e isso o irritava profundamente, porque não sabia como lidar com aquela vulnerabilidade. Enquanto isso, os negócios começaram a apresentar desafios inesperados.
Uma das construções de um novo resort em Angra dos Reis enfrentava atrasos e custos crescentes. Reuniões longas e tensas ocuparam suas manhãs e tardes, mas mesmo em meio aos gráficos e relatórios, pegava-se pensando se as meninas já tinham aprendido a engatinhar ou se continuavam tentando ficar de pé segurando as grades do berço. Essa distração irritava seus sócios, mas ele não se importava. Pela primeira vez, os lucros não pareciam a única coisa importante em sua vida. A pressão aumentou quando um grupo de investidores estrangeiros exigiu que ele viajasse para São Paulo para renegociar prazos. A ideia de se ausentar por tantos dias o deixava inquieto. No jantar, comentou casualmente com a empregada que talvez precisasse passar 2 semanas fora. Ela tentou esconder a expressão de preocupação, mas ele percebeu. Havia medo nos olhos dela, medo de que, na sua ausência, as autoridades descobrissem que as crianças não tinham registro e resolvessem levá-las para algum abrigo distante. Ele garantiu que isso não aconteceria e prometeu resolver a documentação pessoalmente quando voltasse. Na manhã seguinte, antes de sair para o aeroporto, encontrou as gêmeas brincando no tapete com argolas coloridas. Uma delas conseguiu encaixar 2 peças e olhou para ele como se esperasse aplausos. Sem pensar, ele bateu palmas e riu. A risada saiu alta, inesperada, ecoando pelos corredores de pedra da mansão. A empregada ficou estática por um segundo, surpresa por vê-lo sorrir de verdade. Foi nesse instante que percebeu que algo estava mudando nele de forma irreversível. Durante a estadia em São Paulo, enquanto enfrentava reuniões intermináveis em salas de vidro e aço, começou a receber vídeos curtos enviados pela empregada mostrando as meninas dando seus primeiros passinhos apoiadas na parede do quarto. Assistia escondido, com um sorriso discreto, mesmo diante de investidores exigentes. Percebeu que seu foco estava dividido, e isso, que antes seria motivo de irritação, agora lhe dava uma estranha sensação de leveza, como se estivesse finalmente respirando depois de anos prendendo o ar. Quando voltou a Paraty após as 2 semanas, foi recebido com uma surpresa que o deixou sem fala. As meninas, agora firmes nas perninhas, correram tropegas em sua direção quando ele entrou no quarto. A risada delas encheu o ambiente como música. Ele se abaixou e as abraçou com uma naturalidade que jamais imaginou possuir. Pela primeira vez, não se sentiu um estranho naquele espaço. A empregada, parada na porta, observava com os olhos marejados e um sorriso tímido. O empresário ficou ali, ajoelhado no tapete macio, cercado pelas 2 crianças que mudaram tudo, e percebeu que já não sabia imaginar a vida sem elas. O sol da manhã atravessava os vitrais coloridos da mansão, espalhando reflexos quentes pelo mármore branco do saguão principal. Eduardo desceu as escadas com passos firmes, mas seu semblante estava marcado por uma tensão silenciosa. Desde a noite anterior, a imagem de Clara deitada no chão, com as 2 gêmeas aninhadas contra o peito, não lhe saía da cabeça. Ele havia passado horas em seu escritório, folheando relatórios e contratos, mas tudo parecia perder o sentido quando lembrava da cena singela e poderosa que presenciara. Era como se algo que ele sempre tentou evitar estivesse batendo à porta do seu coração. Na cozinha, Clara preparava mamadeiras improvisadas com leite morno, tentando fazer as meninas se alimentarem um pouco. Elas haviam passado a noite inquietas, chorando com fome e frio, mas agora, envoltas em mantas limpas que a própria Clara lavou e secou na madrugada, começavam a se acalmar. O olhar de Clara, apesar do cansaço evidente, transbordava uma doçura que Eduardo nunca havia presenciado de perto. Ao se aproximar da porta, ele ficou parado observando, como se estivesse diante de algo que não entendia, mas que de alguma forma precisava admirar. Quando Clara o viu, apressou-se em se levantar, ajeitando os cabelos desgrenhados e tentando esconder a exaustão no rosto. Pediu desculpas por estar usando a cozinha principal sem permissão, explicando que precisava aquecer o leite. Eduardo, para surpresa dela, não disse uma palavra de repreensão. Apenas assentiu e perguntou se as crianças estavam bem. Clara hesitou por um instante, desconfiada da súbita gentileza, mas respondeu que sim, embora precisassem ser vistas por um médico quanto antes, pois poderiam estar com pneumonia. Eduardo ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras, até que disse que providenciaria imediatamente um pediatra de confiança.
Pouco tempo depois, um carro de luxo estacionou diante da mansão, e um médico renomado desceu carregando sua maleta. Clara ficou intimidada ao vê-lo, mas acompanhou a consulta com atenção, segurando firme as mãozinhas das bebês enquanto o pediatra as examinava. As crianças estavam enfraquecidas, mas não corriam risco imediato, desde que recebessem cuidados adequados, alimentação e abrigo. Eduardo ouviu tudo em silêncio, com os braços cruzados e o olhar perdido em algum ponto do jardim. Ao final da consulta, o médico perguntou se poderia registrar as meninas para iniciar um acompanhamento médico, mas Eduardo hesitou, como se não soubesse o que responder. Clara interveio, dizendo que ainda não sabiam sequer os nomes delas. Quando ficaram a sós novamente, Clara olhou para Eduardo com uma mistura de medo e esperança. Explicou que não pretendia ficar com as meninas, mas não suportava a ideia de vê-las de volta na rua. Eduardo, que sempre fora avesso a qualquer forma de desordem emocional em sua vida, se viu diante de um impasse que jamais imaginou enfrentar. Algo dentro dele gritava para manter distância, devolver as crianças para as autoridades e continuar sua vida perfeitamente organizada. Mas outra parte, silenciosa e profunda, o impulsionava a agir de forma diferente, a se aproximar em vez de fugir. Nos dias seguintes, a mansão passou por uma transformação discreta, mas perceptível. Os corredores antes frios e silenciosos agora ecoavam com os choros e risadas frágeis das gêmeas. Clara passava horas cuidando delas, enquanto Eduardo observava de longe, fingindo estar concentrado em reuniões virtuais ou relatórios, mas seus olhos sempre desviavam para onde as meninas estavam. Em certo momento, ao vê-las tentando engatinhar sobre um tapete no salão principal, ele se pegou sorrindo, algo que não fazia há anos. Esse gesto simples o desconcertou, como se estivesse traindo a própria rigidez que cultivara por tanto tempo. Numa manhã chuvosa, enquanto Clara trocava as fraldas das meninas, Eduardo entrou discretamente no quarto de hóspedes onde elas estavam alojadas temporariamente. Observou em silêncio, e depois perguntou se já havia pensado em nomes para elas. Clara riu de leve, surpresa com a pergunta, e disse que não se atrevera a fazer isso, por medo de se apegar demais. Eduardo ficou pensativo e então sugeriu dois nomes que sempre considerou belos, mas que jamais teve a quem dar, Isabela e Helena. Clara repetiu os nomes em voz baixa e, por um instante, os dois ficaram imóveis, como se tivessem selado algo invisível entre eles. A rotina da casa mudou completamente. Eduardo começou a chegar mais cedo de suas reuniões externas, muitas vezes trazendo brinquedos caros ou roupinhas de grife para as meninas, embora não soubesse exatamente como usá-los. Clara ria ao vê-lo tentando montar um berço complicado ou escolhendo vestidos minúsculos com uma seriedade quase cômica. Aos poucos, a distância entre os dois foi se desfazendo. Eduardo começou a fazer perguntas sobre a vida dela, e Clara, tímida, contou fragmentos de sua história. Viera de uma cidadezinha pobre no interior do estado, perdera os pais cedo e trabalhava desde os 15 anos como doméstica para sustentar seus irmãos mais novos. Essas confissões despertaram em Eduardo um sentimento estranho, algo entre admiração e culpa. Ele se deu conta de que jamais havia realmente escutado ninguém que trabalhasse para ele, e que passará a vida cercado por muros invisíveis, mantendo todos a uma distância segura. Clara, com sua simplicidade e coragem, atravessava esses muros sem esforço, apenas sendo quem era. Isso o deixava vulnerável, e ao mesmo tempo, vivo. Numa noite particularmente silenciosa, depois que as meninas finalmente adormeceram, Eduardo encontrou Clara sentada no jardim, olhando as estrelas. Ele se aproximou e ficou em pé ao lado dela, sem dizer nada por longos minutos. Depois, com a voz mais baixa do que pretendia, disse que não sabia como agradecer pelo que ela estava fazendo. Clara balançou a cabeça e respondeu que não precisava agradecer, que só não suportava ver inocentes sofrerem. Eduardo então confessou que, quando era criança, também foi abandonado por um tempo. Sua mãe o deixou num orfanato antes de voltar para buscá-lo, mas esse período deixou marcas que ele jamais admitira para ninguém. A revelação pairou no ar como um segredo há muito guardado. Clara olhou para ele com uma suavidade que desarmava qualquer defesa, e naquele instante Eduardo sentiu que algo dentro dele começava a ceder. Não era apenas sobre as meninas. Era sobre ele mesmo, sobre a parte esquecida de sua alma que clamava por afeto e pertencimento.
Na manhã seguinte, Eduardo surpreendeu a todos ao cancelar uma importante viagem de negócios para permanecer na mansão. Disse que não queria perder os primeiros passos das meninas, nem o som de suas primeiras palavras. Clara ficou atonita, mas no fundo, sentiu um calor inesperado no peito ao perceber que aquele homem tão inacessível estava, pouco a pouco, se deixando transformar. À medida que os dias passavam, os laços entre eles se tornavam mais visíveis. Eduardo começou a segurar as bebês no colo sem medo, a brincar com elas no jardim e até a alimentá-las com colherinhas minúsculas. Clara observava em silêncio, com os olhos marejados, sem entender como aquele homem que antes parecia feito de pedra agora sorria com tanta ternura. A mansão, antes silenciosa e sombria, agora estava cheia de risos, passos apressados e pequenas bagunças espalhadas por todos os cantos. E enquanto a vida se reconfigurava diante deles, Eduardo começou a perceber que não era mais apenas um espectador daquela cena. Ele fazia parte dela. E isso, de um jeito que não sabia explicar, estava mudando tudo. A manhã começou com um cheiro suave de pão assando na cozinha e o som de risadinhas infantis ecoando pelos corredores da mansão. Eduardo, que costumava acordar cedo para revisar planilhas e contratos, agora se permitia ficar alguns minutos deitado, ouvindo aqueles sons com um sorriso discreto nos lábios. Já não havia como negar, a presença de Isabela e Helena havia mudado completamente o clima da casa, e principalmente o seu próprio interior. Antes, cada cômodo parecia frio e distante, como um museu, ou agora, cada canto tinha um detalhe novo, um brinquedo esquecido, uma manta caída ou uma gargalhada inesperada. Era como se a vida, que ele sempre manteve afastada por medo de perder o controle, tivesse invadido de repente e tomado conta de tudo. Clara entrou no quarto devagar, carregando uma das meninas, enquanto a outra vinha engatinhando animada atrás dela. Eduardo fingiu estar concentrado no tablet, mas não conseguiu esconder o olhar enternecido. Clara comentou que as duas estavam cada vez mais espertas, e que provavelmente começariam a andar muito em breve. Ele riu e disse que queria estar presente quando isso acontecesse, e naquele momento percebeu o quanto suas prioridades haviam mudado sem que ele se desse conta. Antes, jamais teria interrompido sua rotina de trabalho para algo assim, mas agora, qualquer progresso das pequenas parecia mais importante que uma reunião de milhões. Depois do café da manhã, Eduardo levou as meninas para o jardim, onde havia mandado instalar um pequeno cercado com grama artificial e brinquedos coloridos. Clara observava de longe enquanto ele se ajoelhava no chão, incentivando as duas a ficarem de pé e darem os primeiros passos apoiadas em suas mãos firmes. A cena era tão improvável que os funcionários da casa, acostumados à rigidez e ao distanciamento do patrão, passavam pelo local tentando disfarçar os sorrisos surpresos. Era como se ninguém acreditasse totalmente no que estavam vendo. Eduardo, o homem que sempre andava apressado e sério, agora estava sentado na grama com as calças sujas de terra e os olhos brilhando como os de uma criança. Mais tarde, quando as gêmeas dormiram, Eduardo convidou Clara para almoçar com ele na varanda da mansão. O convite a deixou sem palavras. Nunca em todos os anos trabalhando ali alguém a havia tratado como igual. Ela hesitou, mas ele insistiu, dizendo que queria agradecer pelo que ela fazia todos os dias. Sentaram-se à mesa longa e vazia que agora parecia menos intimidante, e enquanto comiam, Clara contou um pouco mais sobre seu passado. Disse que cresceu em uma casa muito humilde, onde às vezes faltava comida, mas jamais faltou amor. Falou dos irmãos mais novos, de como fez de tudo para que pudessem estudar, mesmo abrindo mão de seus próprios sonhos. Eduardo ouviu cada palavra em silêncio, absorvendo aquela história que parecia de outro mundo em comparação com a vida que sempre conheceu. Havia uma sinceridade em Clara que o desarmava. Ela não tentava impressionar, não buscava atenção. Apenas falava com o coração, e isso tocava de uma maneira que ele não sabia explicar. Quando terminou, Eduardo ficou alguns segundos calado, depois disse que admirava profundamente a força dela. Clara corou e desviou o olhar, sem saber como responder. Sentiu um nó apertar na garganta, porque não estava acostumada a receber reconhecimento. Durante anos, foi tratada como invisível, apenas mais uma entre tantos empregados que limpavam e cozinhavam sem que ninguém sequer soubesse seus nomes.
Agora, de repente, estava sentada à mesa com o homem mais poderoso que já conheceu, e ele a olhava como se ela fosse alguém importante. À tarde, um fotógrafo profissional contratado por Eduardo chegou para fazer as primeiras fotos oficiais das meninas. Clara ficou nervosa, tentando ajeitar os cabelos das duas e limpando cada detalhe de suas roupinhas novas. Eduardo, por sua vez, parecia mais ansioso do que todos. Quando o fotógrafo começou a tirar as fotos, ele se aproximou para garantir que as gêmeas estivessem sorrindo, fazendo caretas e brincando com bichinhos de pelúcia. As meninas gargalhavam alto, contagiando todos os presentes. O fotógrafo comentou que raramente via um pai tão dedicado. Eduardo ficou sem palavras, como se aquela palavra tivesse lhe atravessado o peito. Não respondeu, mas algo mudou em seu olhar naquele instante, um brilho contido que denunciava a profundidade do que começava a sentir. Com o passar das semanas, as gêmeas cresceram rapidamente e se tornaram o centro da casa. Eduardo passou a reorganizar sua agenda para passar mais tempo com elas, algo impensável alguns meses antes. Começou a cancelar viagens, delegar projetos e até transferiu parte da administração da empresa para seu braço direito. Os investidores ficaram preocupados, mas ele não se importava. Descobriu que podia ser muito mais do que apenas um homem de negócios. Podia ser alguém presente, alguém que oferece colo, alguém que protege. Isso enchia de um orgulho silencioso, diferente daquele que sentia ao assinar contratos milionários. Era um orgulho que vinha do amor, não do poder. Uma noite, quando a chuva caía suave lá fora, Clara entrou discretamente no escritório com uma pasta de documentos. Disse que havia procurado informações sobre adoção legal e apresentou os papéis necessários para registrar as meninas oficialmente, caso Eduardo desejasse. Ele ficou olhando para aqueles papéis como se fossem feitos de vidro, frágeis e preciosos ao mesmo tempo. Era uma decisão enorme, algo que mudaria sua vida para sempre. Mas ao pensar em Isabela e Helena, lembrou-se da primeira noite em que as viu, tão pequenas e indefesas, e de como elas haviam transformado sua existência. Então disse que queria assinar. Clara ficou em silêncio, emocionada demais para falar. Eduardo pegou uma caneta dourada e assinou cada documento com mãos firmes. Quando terminou, ergueu os olhos para ela e disse que queria que as meninas crescessem com tudo o que ele nunca teve, segurança, amor e um lar de verdade. Clara sentiu com os olhos marejados, sentindo que aquele era um dos momentos mais bonitos que já presenciara. Nos dias seguintes, a casa foi tomada por uma energia nova. Agora, legalmente, Isabela e Helena eram suas filhas, e Eduardo parecia ainda mais empenhado em fazer tudo por elas. Mandou reformar um dos maiores quartos da mansão para transformá-lo em um quarto duplo encantado, com móveis sob medida, murais pintados à mão e um enorme tapete felpudo onde pudessem brincar. Clara acompanhava cada detalhe da reforma, emocionada, enquanto as meninas assistiam curiosas, balbuciando palavras que soavam como pequenas tentativas de dizer ao papai. Quando Eduardo ouviu aquilo pela primeira vez, seu coração pareceu parar por um segundo. As duas correram na direção dele, e ele se ajoelhou para abraçá-las com força, rindo e chorando ao mesmo tempo. Clara ficou parada na porta, com a mão sobre a boca, tentando conter as lágrimas. Era impossível não se comover ao ver aquele homem, antes tão distante e frio, agora derretido de amor diante das filhas que o destino colocará em seu caminho de forma tão inesperada. A cada dia que passava, a relação entre Eduardo e Clara também se tornava mais próxima. Já não havia a antiga formalidade entre patrão e empregada. Conversavam longamente à noite, riam juntos das trapalhadas das meninas, compartilhavam preocupações e pequenas alegrias. Clara continuava humilde, mantendo uma distância respeitosa, mas Eduardo percebia o brilho especial em seus olhos quando olhava para ele. Às vezes, durante o silêncio da madrugada, pensava em como a vida dela havia se entrelaçado à sua de uma forma que jamais planejou, mas que agora não conseguia imaginar de outro jeito. Certa manhã, decidiu fazer algo inesperado. Chamou Clara ao seu escritório e a informou que não precisava mais trabalhar como empregada doméstica. Disse que queria oferecer a ela uma função diferente, como governanta da casa e cuidadora oficial das meninas, com um salário digno e liberdade para estudar, caso desejasse retomar os estudos que havia abandonado.
Clara ficou sem reação, os olhos arregalados e as mãos tremendo. Nunca ninguém havia acreditado tanto nela. Com a voz embargada, agradeceu, prometendo fazer o melhor possível. Eduardo apenas sorriu, dizendo que sabia disso. O tempo continuou passando e as gêmeas floresciam como pequenas estrelas no universo que haviam criado juntos. Cada sorriso delas parecia iluminar os cantos mais escuros da alma de Eduardo, e ele começou a perceber que não sentia mais aquele vazio constante que o acompanhava há anos. Pela primeira vez, tinha algo que o dinheiro jamais conseguiu comprar, um lar de verdade, construído não por luxo, mas por amor. E enquanto as meninas corriam pelo jardim, com o vento bagunçando os cabelos finos e os risos ecoando pelo ar, Eduardo entendeu que sua vida tinha finalmente encontrado um novo sentido. Não sabia onde aquele caminho o levaria, mas sabia com absoluta certeza que não voltaria atrás. O sol surgia dourado por trás das montanhas quando o canto distante dos pássaros anunciou mais um dia em Paraty. O jardim da mansão, ainda úmido do orvalho, brilhava como se tivesse sido polvilhado com pequenas joias. Eduardo estava sentado nos degraus de pedra que levavam ao gramado, observando as gêmeas brincarem com um balde de blocos coloridos enquanto Clara estendia roupas no varal. A cena parecia tão comum e ao mesmo tempo tão extraordinária para ele, que passou alguns minutos apenas respirando fundo e gravando cada detalhe na memória. Antes, sua vida era composta por reuniões, voos particulares e contratos urgentes. Agora, cada pequeno gesto cotidiano parecia mais valioso que qualquer negócio que já tivesse fechado. Nos últimos meses, Eduardo vinha se transformando de forma silenciosa, mas profunda. Deixou de lado parte das obrigações na empresa e delegou funções que antes jamais confiaria a outros. Seu braço direito, um executivo competente e ambicioso, assumiu temporariamente a liderança operacional, enquanto ele permanecia mais tempo em casa. Muitos sócios não entenderam e chegaram a questionar suas prioridades, mas Eduardo simplesmente ignorou as críticas. Descobrira que, por mais que tivesse construído um império, não havia conquistado o que realmente importava, vínculos reais. E agora que finalmente tinha isso, não pretendia abrir mão. Naquele dia, porém, algo inesperado aconteceu. Um mensageiro chegou com um convite luxuoso para uma cerimônia de premiação empresarial em São Paulo, onde Eduardo seria homenageado como personalidade do ano nos negócios. Era uma honraria rara, disputada e amplamente divulgada pela mídia. Antigamente, ele teria ficado exultante, mas agora apenas ficou em silêncio, encarando o envelope como se carregasse um peso. Participar significava voltar àquele mundo de holofotes e discursos calculados, deixar as meninas por alguns dias e reabrir portas que havia decidido fechar. Clara percebeu sua expressão pensativa e perguntou se ele estava bem. Eduardo apenas sorriu de leve, dizendo que precisava refletir. Durante a tarde, enquanto as gêmeas cochilavam, ele caminhou sozinho até o centro histórico de Paraty. As ruas de pedra molhadas pelo sereno exalavam um aroma de terra e maresia. Passou diante das fachadas coloniais coloridas, das lojinhas de artesanato e dos cafés com mesinhas na calçada, ouvindo o som distante de um violão. A cidade parecia suspensa no tempo, como se o mundo dos negócios e da pressa não existisse ali. Sentou-se em um banco de madeira próximo à igreja e ficou observando um grupo de crianças correndo e rindo livremente. Foi nesse instante que percebeu algo. Antes de conhecer as gêmeas, ele teria passado por ali apressado, sem notar nada daquilo. Agora, cada detalhe parecia gritar significado. Quando voltou para a mansão, encontrou Clara no jardim, tentando fazer as meninas andarem de mãos dadas. As duas davam passinhos trêmulos e riam alto cada vez que caíam na grama macia. Eduardo se aproximou devagar, e no momento em que elas o viram, soltaram as mãos de Clara e correram desajeitadas na direção dele, que se ajoelhou para recebê-las. Era a primeira vez que andavam sozinhas. Eduardo sentiu um calor tão intenso no peito que teve de fechar os olhos por um instante para conter as lágrimas. Clara ficou imóvel, sorrindo com os olhos marejados. Naquele momento, ele soube que não poderia se afastar delas nem por um dia sequer. À noite, depois que as gêmeas dormiram, Eduardo chamou Clara para conversar na varanda. O ar estava morno e o céu limpo, salpicado de estrelas. Contou a ela sobre o convite para a premiação e confessou que estava dividido.
Parte dele queria comparecer, não por vaidade, mas para mostrar aos outros empresários que era possível alcançar o sucesso sem perder a humanidade. Outra parte temia que aquilo reabrisse antigas feridas e o afastasse das meninas. Claro ouviu com atenção e... O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final, tem uma surpresa te esperando na última parte. Disse que, se ele realmente acreditava que poderia inspirar outras pessoas, talvez valesse a pena ir, desde que voltasse logo. Suas palavras foram firmes, mas doces, e trouxeram uma clareza que ele não esperava. Nos dias seguintes, Eduardo começou a se preparar para a viagem curta a São Paulo. Escolheu trajes discretos, organizou a agenda para ficar fora o mínimo possível e garantiu que Clara tivesse tudo o que precisasse durante sua ausência. Mesmo assim, a ideia de partir o deixava inquieto. Na manhã da viagem, as meninas acordaram cedo e correram para abraçá-lo, e ele ficou alguns minutos segurando-as forte, sentindo seus corpinhos mornos e macios. Partiu com o coração apertado, prometendo voltar em 2 dias. A cerimônia foi grandiosa, com luzes, música e aplausos. Quando subiu ao palco para receber o troféu, Eduardo olhou para a plateia de empresários impecavelmente vestidos e percebeu como aquele mundo agora lhe parecia distante. Em seu discurso, falou pouco sobre negócios e muito sobre o valor da empatia e da responsabilidade social. Disse que o verdadeiro sucesso não está apenas nos números, mas nas vidas que conseguimos tocar. Muitos ficaram surpresos, outros emocionados, e alguns desconfiados, mas o auditório inteiro se levantou para aplaudi-lo de pé. Pela primeira vez, Eduardo não sentiu orgulho de vencer, e sim gratidão por ter mudado. Assim que terminou a cerimônia, recusou os convites para festas e entrevistas e pegou o primeiro voo de volta. Ao chegar à mansão, ainda de madrugada, encontrou Clara adormecida no sofá com as meninas enroscadas ao lado dela. A visão aqueceu seu peito de um jeito que nenhuma conquista empresarial jamais conseguiu. Ajoelhou-se diante delas e ficou observando por longos minutos, até que uma das gêmeas abriu os olhos e sorriu sonolenta ao reconhecê-lo. Eduardo a pegou no colo, respirando fundo o cheirinho doce de criança que tanto amava. No dia seguinte, a notícia de seu discurso correu pelos jornais e redes sociais. Muitos o chamaram de visionário, outros de tolo. Os sócios exigiram uma reunião urgente para discutir sua postura emocional e alegaram que isso poderia afetar a imagem da empresa. Eduardo os recebeu com calma e disse que não abandonaria suas novas prioridades. A discussão foi tensa, e alguns ameaçaram se afastar dos negócios. Foi um momento decisivo, pela primeira vez, ele precisou escolher entre proteger seu império e proteger o lar que estava construindo. E escolheu o lar. Disse que, se necessário, compraria as cotas de quem quisesse sair. Os sócios, surpresos com sua determinação, recuaram. Essa escolha teve consequências imediatas. Alguns contratos foram cancelados e a imprensa especulou sobre a estabilidade de sua empresa, o que fez as ações caírem temporariamente. Eduardo enfrentou críticas duras, mas manteve a postura firme. Passava os dias no escritório resolvendo problemas e as noites em casa com as meninas, exausto, porém sereno. Clara percebia seu cansaço e começou a ajudá-lo, organizando as tarefas domésticas para que ele tivesse mais tempo livre. Também começou a estudar administração em um curso online, com incentivo de Eduardo, para poder assessorá-lo no futuro. Enquanto isso, as gêmeas cresciam saudáveis e felizes. Começaram a dizer as primeiras palavras completas e a correr pelos corredores, transformando a mansão em um redemoinho de risadas e brinquedos espalhados. Eduardo instalou um balanço no jardim e passou a empurrá-las todas as tardes, rindo alto junto com elas. Era visível como havia mudado, o homem que antes vivia para controlar tudo agora sabia se deixar levar pelos momentos simples. Com o tempo, a situação da empresa se estabilizou. Alguns sócios voltaram atrás e reconheceram que a imagem de Eduardo como um líder mais humano havia atraído novos investidores. A empresa não apenas se recuperou, como cresceu ainda mais. Mas, ao contrário do passado, ele já não comemorava lucros ou recordes. Suas maiores vitórias agora aconteciam em casa,
cada vez que uma das meninas corria para seus braços ou quando Clara sorria para ele com aquele olhar calmo e cheio de gratidão. Em uma tarde de primavera, Eduardo organizou um piquenique no gramado da mansão. Espalhou toalhas coloridas, cestas com frutas frescas, sucos e brinquedos. As gêmeas corriam descalças na grama, com vestidos floridos e os cabelos presos por fitinhas que Clara havia feito à mão. O ar estava perfumado por flores e pelo mar distante, e o riso das meninas se misturava ao canto dos passarinhos. Eduardo deitou na grama e ficou olhando o céu azul enquanto elas brincavam sobre sua barriga, sentindo-se leve como não se sentia desde a infância. Quando Clara se aproximou para oferecer-lhe uma fatia de bolo de fubá, Eduardo a encarou longamente, como se quisesse guardar cada traço do rosto dela na memória. Disse que nunca imaginou que sua vida pudesse se transformar tanto e que devia isso a ela. Clara tentou protestar, dizendo que ele era quem fazia tudo, mas Eduardo balançou a cabeça, afirmando que sem ela teria continuado perdido, mesmo cercado de riquezas. Seus olhos se encontraram em silêncio, e naquele instante havia um entendimento profundo entre os dois, algo que palavras não podiam explicar. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, e as gêmeas adormeceram sobre o tapete de piquenique. Eduardo cobriu as duas com uma manta leve e ficou observando enquanto Clara as acariciava com delicadeza. O vento trazia o cheiro salgado do mar e fazia os cabelos dela dançarem suavemente. Eduardo sentiu uma paz tão intensa que teve certeza de que, finalmente, estava onde deveria estar. No dia seguinte, Javier acordou mais cedo do que o habitual. Passará a noite quase inteira pensando em tudo que viverá nos últimos dias, e principalmente na presença constante de Camila, que parecia se transformar no alicerce emocional que ele tanto precisava sem perceber. Enquanto preparava seu café, o som suave da chuva batendo nas grandes janelas da cobertura o fez lembrar do dia em que vira aquelas duas bebês pela primeira vez, encolhidas e indefesas nos braços dela. Aquela lembrança ainda mexia com ele de um jeito que não sabia explicar. Sentia que aquele momento tinha mudado o curso de sua vida para sempre. Na mesa, espalhados, estavam os documentos do abrigo e alguns papéis com anotações que ele fizera sobre processos de adoção. Pela primeira vez, Javier não pensava apenas em lucros e negócios, mas em criar algo que fosse verdadeiramente importante. Camila, por sua vez, acordou na casa de Javier, onde ele tinha insistido que ela e as gêmeas ficassem por segurança e conforto. Ainda se sentia deslocada no meio de tanto luxo, mas o olhar curioso e alegre das meninas a fazia esquecer disso. Levantou-se silenciosamente, indo até o quarto onde elas dormiam, e ficou observando as duas respirando tranquilas. Uma sensação quente tomou conta de seu peito, como se fossem parte dela. No fundo, sabia que estava começando a amá-las como se fossem suas filhas, mesmo que não tivesse direito algum sobre elas. Quando desceu para a cozinha, encontrou Javier distraído, com os olhos fixos em um ponto distante, perdido em pensamentos. Ela hesitou por um instante antes de cumprimentá-lo, e ele rapidamente sorriu, guardando os papéis. Durante o café da manhã, Javier comentou que havia marcado uma reunião com a assistente social responsável pelo caso das meninas. Disse que queria saber quais seriam os próximos passos e se poderiam ao menos conseguir a guarda temporária delas enquanto aguardavam por uma decisão definitiva. Camila escutou tudo em silêncio, tentando conter a ansiedade que sentia. Temia que tirassem as meninas de seus braços, que fossem enviadas para algum orfanato distante onde talvez não recebessem o carinho que mereciam. Javier percebeu seu semblante apreensivo e estendeu a mão por sobre a mesa, tocando suavemente a dela. Prometeu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir um futuro seguro para as gêmeas, custasse o que custasse. Camila assentiu, sentindo um misto de esperança e medo, e seus olhos marejaram discretamente. Mais tarde, no escritório de Javier, a assistente social, uma mulher de meia-idade chamada Teresa, chegou pontualmente com uma pasta cheia de documentos. Ela parecia rígida e profissional, mas não indiferente. Explicou que o processo de adoção poderia ser longo, especialmente porque envolvia duas crianças e o fato de terem sido encontradas sem nenhum histórico familiar conhecido. Javier ouviu tudo com atenção, mas não se deixou desanimar. Perguntou sobre a possibilidade de se tornarem tutores legais temporários, e Teresa disse que isso poderia ser avaliado, desde que provassem que ofereciam um ambiente seguro e estável.
Camila ficou em silêncio durante boa parte da conversa, mas quando Teresa perguntou sobre o vínculo que elas haviam criado com as crianças, sua voz saiu firme. Contou como as encontrou, como cuidara delas durante os primeiros dias, como cada sorriso e cada chorinho agora faziam parte da sua vida. Teresa observou com um olhar mais suave e anotou algo em seu bloco antes de se despedir. Quando ficaram a sós, Javier se recostou na cadeira e respirou fundo, exausto. Mas havia um brilho novo em seus olhos, algo que Camila não tinha visto antes. Ele disse que não ia desistir, que mesmo que fosse um processo longo e burocrático, ele não deixaria que aquelas meninas fossem para um lar qualquer. Queria garantir que tivessem o melhor, e que fossem amadas de verdade. Camila olhou por alguns segundos em silêncio e depois sorriu, um sorriso tímido, mas sincero. Naquele instante, sentiu que começava a ver além do homem rico e distante que ele costumava aparentar ser. Começava a ver o homem com um coração capaz de mudar por completo por causa de duas pequenas vidas que mal tinham começado. Nos dias seguintes, a rotina da casa se transformou. Javier, que antes vivia cercado por compromissos e reuniões intermináveis, passou a organizar sua agenda em torno dos horários das meninas. Descobriu que gostava de preparar mamadeiras, de niná-las até adormecerem e até de trocar fraldas, mesmo que no início tivesse feito uma bagunça colossal. Camila ria das tentativas desajeitadas dele, mas também se emocionava ao vê-lo tão dedicado. Os funcionários da casa, acostumados a vê-lo sempre sério e distante, passaram a olhá-lo com surpresa e admiração. Era como se a presença das gêmeas tivesse iluminado cada canto daquelas paredes frias e silenciosas. E, pouco a pouco, Javier começou a sentir que sua vida finalmente fazia sentido. Certa tarde, enquanto as meninas dormiam, Javier levou Camila até o jardim nos fundos da casa. Era um espaço amplo, com um lago artificial e flores cuidadosamente cultivadas por jardineiros. Sentaram-se em um banco de madeira sob a sombra de uma grande árvore. Javier ficou em silêncio por um tempo, observando a água do lago tremular com o vento leve. Depois, falou com um tom mais baixo, quase um sussurro. Contou a ela sobre sua infância solitária, sobre como perderá os pais cedo e fora criado por tutores que se preocupavam mais com sua herança do que com seus sentimentos. Disse que crescerá acreditando que precisava ser forte e impenetrável para não ser ferido. Mas agora, com as gêmeas, sentia como se uma parte esquecida de si estivesse despertando. Camila escutou com atenção, com os olhos marejados, e disse que talvez a vida estivesse lhe dando uma segunda chance de ser amado de verdade. Naquela noite, Javier ficou sozinho no quarto das gêmeas por um longo tempo, apenas observando-as dormir. Cada respiração suave delas parecia trazer paz ao seu coração agitado. Pensou no que Teresa dissera sobre o processo de adoção, nas provas que teria de apresentar, nas entrevistas, nas visitas de fiscalização. Sabia que não seria fácil, mas pela primeira vez não se importava com a dificuldade. Pela primeira vez, não se tratava de vencer por orgulho ou por status. Tratava-se de amar, e de proteger. Ajeitou o cobertor de uma delas, que se mexeu levemente, e sorriu. Pela primeira vez em anos, sentia-se completo. Na manhã seguinte, Camila o encontrou na sala de estar, cercado por papéis, planilhas e contratos. Mas não eram os de costume. Javier havia começado a montar um projeto de fundação voltada para crianças abandonadas. Queria criar um espaço seguro, com suporte médico, psicológico e educacional, para que nenhuma outra criança passasse pelo que as gêmeas haviam passado. Camila ficou sem palavras, impressionada com a mudança que ele estava passando. Javier explicou que aquela ideia viera como uma avalanche depois de ver as meninas dormindo em segurança. Disse que tinha os recursos, a influência e a estrutura para fazer a diferença, e que não tinha mais desculpas para não fazer. Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas, e pela primeira vez não tentou escondê-las. Nos dias seguintes, a conexão entre eles cresceu ainda mais. Javier passou a confiar em Camila não apenas como a mulher que salvara as gêmeas, mas como alguém que estava mudando a forma como ele enxergava o mundo. Começou a admirá-la profundamente, por sua coragem, sua sensibilidade e pela forma como enfrentava cada obstáculo mesmo sem ter nada além do próprio coração para oferecer.
E, de forma silenciosa e inevitável, um sentimento novo começou a brotar entre os dois, ainda tímido e contido, mas cada vez mais forte. Javier sabia que não podia permitir que isso os distraísse do principal objetivo, mas no fundo sabia que já era tarde demais. Camila e as gêmeas tinham se tornado parte essencial de sua vida, e não havia mais volta. A notícia de que Javier pretendia criar uma fundação para acolher crianças abandonadas se espalhou rapidamente entre seus círculos de negócios e conhecidos da alta sociedade. Muitos ficaram surpresos, outros duvidaram de suas intenções, achando que se tratava apenas de mais uma estratégia para limpar sua imagem pública. Mas para quem convivia com ele de perto, como Camila, não havia dúvidas de que algo profundo havia mudado dentro dele. Javier não buscava reconhecimento, e sim redenção. Os dias que se seguiram foram uma verdadeira maratona. Reuniões com advogados, arquitetos, assistentes sociais e especialistas em infância preencheram sua agenda. Mesmo assim, ele sempre encontrava tempo para as gêmeas, priorizando-as acima de tudo. Camilo observava com um misto de orgulho e espanto, tentando compreender como um homem que antes parecia tão frio podia agora demonstrar tanto afeto e dedicação. Certa manhã, Javier decidiu levar Camila e as meninas a um terreno que havia comprado recentemente nos arredores da cidade do México. Era uma área ampla, cercada por árvores, com um riacho passando ao fundo e espaço suficiente para construir o abrigo que ele tanto sonhava. Quando chegaram, Camila ficou maravilhada com o lugar. O ar fresco, o som da água correndo e os raios de sol filtrando-se entre as folhas criavam um ambiente de paz que contrastava com o ritmo frenético da cidade. Javier explicou como imaginava o projeto: valas separadas para bebês, crianças pequenas e adolescentes, espaços de recreação, uma escola, uma enfermaria, e áreas verdes onde as crianças pudessem brincar livremente. Falava com os olhos brilhando, como se estivesse descrevendo um lar que ele mesmo gostaria de ter tido. Camila escutava em silêncio, com o coração apertado e grato ao mesmo tempo. Aquilo tudo estava acontecendo porque um dia ela não conseguiu ignorar dois pequenos corpos encharcados na chuva. Nos bastidores, porém, os obstáculos começaram a surgir. Alguns empresários e sócios de Javier se mostraram contrários à ideia, argumentando que ele estava desviando recursos e atenção de seus negócios. Um deles chegou a dizer que investir em crianças abandonadas era um desperdício de tempo e dinheiro. Javier ouviu todas as críticas em silêncio, mas manteve-se firme. Disse que tinha dinheiro suficiente para sustentar seus empreendimentos e ainda mudar vidas, e que não precisava da aprovação de ninguém para fazer o que era certo. Essa postura causou uma ruptura com alguns antigos parceiros, mas Javier não se abalou. Pela primeira vez, ele estava tomando decisões baseadas no coração, e não em planilhas. Camila acompanhava tudo de perto, preocupada com a pressão que ele enfrentava, mas também admirada com sua coragem. Nunca tinha visto alguém tão determinado a lutar por algo que não lhe traria nenhum benefício direto além da satisfação de fazer o bem. Enquanto isso, o processo de tutela temporária das gêmeas avançava lentamente. Teresa, a assistente social, fazia visitas regulares para avaliar as condições da casa e o vínculo que estavam construindo com as crianças. Em uma dessas visitas, encontrou as meninas engatinhando pelo tapete da sala enquanto Javier e Camila brincavam com elas, rindo como uma família comum. A cena tocou profundamente Teresa, que mais tarde confidenciou a Javier que raramente via um envolvimento tão genuíno de um homem em situações como aquela. Javier apenas sorriu, dizendo que aquelas meninas haviam lhe ensinado mais sobre amor em poucas semanas do que toda a sua vida anterior. Camila, ao ouvir isso, sentiu um calor estranho subir pelo peito. Tentou afastar o pensamento, mas não pôde deixar de imaginar como seria se aquela pequena família se tornasse real, de verdade. O relacionamento entre Javier e Camila passou a ganhar novas nuances. Ainda não haviam falado abertamente sobre o que sentiam, mas os gestos falavam por si. Um toque que demorava um segundo a mais, um olhar que se encontrava e ficava preso por instantes silenciosos, sorrisos que nasciam espontaneamente quando estavam próximos. Javier, acostumado a controlar tudo, sentia-se vulnerável perto dela, e ao mesmo tempo mais vivo do que nunca. Camila, por sua vez, lutava contra o medo de se apegar demais e depois perder tudo.
Ainda se via como a empregada pobre que por acaso cruzara o caminho de um milionário, e temia que um dia ele voltasse ao mundo dele e ela fosse deixada para trás. Mas bastava olhar para as gêmeas e ver como Javier as segurava com tanto carinho para que essas dúvidas começassem a desvanecer. Uma noite, depois que as meninas adormeceram, Javier convidou Camila para jantar no terraço. Preparou ele mesmo a refeição, algo simples, mas feito com cuidado. A cidade brilhava abaixo deles, um mar de luzes sob o céu estrelado. Durante o jantar, Javier falou sobre o passado que sempre escondia. Contou que seu pai fora um magnata dos negócios, mas emocionalmente ausente, e que sua mãe morrera quando ele ainda era criança. Cresceu cercado de luxo, mas com um vazio constante no peito. Disse que durante muito tempo achou que o sucesso financeiro seria o suficiente para preencher esse vazio, mas cada conquista só o deixava mais vazio e distante de quem realmente era. Camila ouviu tudo com atenção, os olhos marejados, e quando ele terminou, colocou a mão sobre a dele e disse que talvez as gêmeas tivessem aparecido exatamente para curá-lo. Javier ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras, e depois sorriu de um jeito que Camila nunca tinha visto antes, um sorriso sincero, quase infantil. Nos dias seguintes, as obras no terreno começaram. Javier contratou arquitetos e engenheiros de confiança e acompanhava cada detalhe pessoalmente. Criou um cronograma para que a primeira ala do abrigo ficasse pronta em poucos meses. Enquanto isso, em casa, ele e Camila seguiam cuidando das gêmeas com todo o amor possível. As meninas começavam a balbuciar as primeiras palavras e a dar os primeiros passos, arrancando gargalhadas e lágrimas dos dois adultos que as cercavam. Cada pequeno progresso delas parecia uma vitória. Javier começou a registrar cada momento com fotos e vídeos, criando um álbum digital para que um dia elas pudessem ver o quanto eram amadas desde o início. Camila, ao ver isso, percebeu que ele já era um pai de coração, mesmo que os papéis ainda não dissessem isso oficialmente. Com o passar das semanas, o vínculo entre os quatro se fortaleceu a ponto de a casa parecer irreconhecível. O ambiente frio e silencioso deu lugar a um lar vivo, cheio de risos, brinquedos espalhados e o som constante de passos apressados e vozes doces. Javier, que antes vivia isolado no topo de seu império financeiro, agora passava horas no chão da sala construindo torres de blocos coloridos com as meninas e rindo quando elas derrubavam tudo em segundos. Camila, antes tão contida e tímida, agora se permitia cantar, dançar e brincar sem medo de parecer boba. Era como se todos estivessem renascendo juntos, curando feridas antigas e descobrindo uma nova forma de viver. Apesar de toda essa felicidade, Javier sabia que ainda havia muito a ser feito. Precisava convencer as autoridades de que ele e Camila eram a melhor opção para as gêmeas, e também precisava lidar com a resistência do conselho de sua empresa, que continuava tentando impedi-lo de dedicar tanto tempo e recursos à fundação. Mas pela primeira vez, esses obstáculos não o amedrontavam. Pelo contrário, davam-lhe ainda mais força. Ele sabia o que queria, sabia o que era certo, e estava disposto a lutar por isso até o fim. Em reuniões, sua postura mudou, antes distante e calculista, agora falava com paixão, defendendo sua visão com firmeza e mostrando que não abriria mão dela. Alguns começaram a admirá-lo por isso, outros a temê-lo ainda mais, mas Javier não se importava. Tudo o que importava estava esperando por ele em casa, com sorrisos desdentados e olhos brilhantes que o faziam esquecer qualquer problema. Numa manhã ensolarada, Teresa voltou para mais uma visita de avaliação. Encontrou as meninas correndo pelo jardim, com Javier e Camila atrás delas, rindo como crianças. Quando se sentaram para conversar, Teresa disse que estava impressionada com o ambiente que eles tinham criado. Falou que raramente via um vínculo tão forte se formar em tão pouco tempo, e que isso contaria muito no relatório final. Camila sentiu um nó na garganta ao ouvir isso, e Javier apenas assentiu, tentando conter a emoção. Quando Teresa foi embora, ele ficou olhando para a porta por um longo tempo, em silêncio, até que Camila se aproximou e disse que tudo daria certo. Javier a olhou nos olhos, por um instante, todo o mundo pareceu desaparecer. Foi um instante breve, mas carregado de algo que nenhum dos dois ousou nomear. Naquela noite, depois que todos dormiram, Javier ficou novamente no escritório, revendo os planos da fundação. Colocou uma foto recente das gêmeas ao lado da tela do computador e sorriu.
Pela primeira vez, sentia que tinha um propósito maior do que qualquer fortuna poderia comprar. E sabia que, se conseguisse concretizar esse sonho, não só mudaria a vida de muitas crianças, como também estaria construindo o lar que ele mesmo sempre quis ter e nunca teve. Um lar que agora começava a existir, tijolo por tijolo, sorriso por sorriso, dentro daquela casa onde dois corações adultos e dois coraçõezinhos pequenos se encontraram por acaso e decidiram nunca mais se separar. As semanas seguintes foram marcadas por um ritmo ainda mais intenso. Javier estava determinado a inaugurar a primeira ala do abrigo antes do fim do ano, o que significava apenas 3 meses para erguer toda a estrutura, contratar a equipe inicial e cumprir uma série de exigências legais. Cada manhã começava cedo, com reuniões no terreno, telefonemas e assinaturas de contratos, e terminava à tarde da noite, com ele exausto, mas sempre passando pela sala das gêmeas para vê-las dormir. Camila, por sua vez, assumirá a função de manter a casa funcionando e garantir que as meninas tivessem toda a atenção e carinho que precisavam. A rotina exaustiva, no entanto, começou a aproximá-los ainda mais, como se formassem um verdadeiro time. Eles se apoiavam mutuamente sem precisar dizer nada, com uma sintonia que crescia a cada dia. Em meio a esse turbilhão, surgiu um convite inesperado para Javier participar de um evento beneficente em São Paulo, voltado para arrecadar fundos para projetos sociais. Inicialmente, ele pensou em recusar, mas Camilo o incentivou a ir, dizendo que seria uma oportunidade de mostrar a seriedade de sua iniciativa e talvez conquistar aliados importantes. Javier acabou aceitando, levando com ele uma apresentação detalhada do projeto do abrigo. Durante o evento, cercado por empresários, filantropos e figuras públicas, ele surpreendeu a todos ao falar com emoção genuína sobre como aquelas crianças tinham mudado sua vida e como ele pretendia mudar a vida de muitas outras. Ao final do discurso, recebeu uma longa salva de palmas e, mais importante, compromissos de doações e parcerias que dariam fôlego extra ao projeto. Enquanto ele estava fora, Camila passou os dias inteiros com as gêmeas, sentindo falta dele mais do que gostaria de admitir. Quando Javier voltou, foi recebido com gritos alegres das meninas e um abraço apertado dela que durou alguns segundos a mais do que o habitual. Ambos ficaram um pouco constrangidos depois, mas a ligação entre eles parecia cada vez mais inevitável. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Javier contou a Camila sobre o sucesso do evento e a enxurrada de apoio que tinha recebido. Disse que estava cada vez mais confiante de que o abrigo seria um sucesso e que queria que ela estivesse ao seu lado durante todo o processo, não apenas como ajudante, mas como parte essencial do projeto. Camila ficou emocionada e aceitou, embora ainda tivesse receios de não estar à altura de tantas responsabilidades. Com os novos recursos garantidos, as obras no terreno avançaram em ritmo acelerado. Javier acompanhava cada detalhe, desde o tipo de telha até a escolha das cores das paredes, sempre pensando no bem-estar das futuras crianças. Pediu que os dormitórios fossem decorados com temas lúdicos, cheios de cores e desenhos, para que as crianças se sentissem acolhidas desde o primeiro momento. Camila começou a colaborar com ideias também, sugerindo brinquedos, livros e até músicas para ambientar os espaços. Era como se os dois estivessem construindo não apenas um abrigo, mas um lar em grande escala. E, pouco a pouco, os funcionários que antes viam Javier como um patrão distante começaram a enxergá-lo de forma diferente, admirando sua dedicação pessoal àquela causa. Apesar de todos os avanços, os desafios não desapareceram. O conselho administrativo da empresa de Javier continuava pressionando, alegando que ele estava negligenciando os negócios e colocando em risco os lucros. Em uma reunião tensa, chegaram a ameaçar destituí-lo da presidência caso continuasse desviando recursos e tempo para o abrigo. Javier, no entanto, não cedeu. Disse que havia construído aquele império com as próprias mãos e que, se necessário, abriria mão de parte dele para seguir seu propósito. A postura firme calou os conselheiros, mas deixou claro que as relações estavam estremecidas. Quando contou tudo a Camila, ela ficou assustada com a ideia de ele perder tudo, mas Javier apenas sorriu e disse que, pela primeira vez, sentia que tinha algo que valia mais do que qualquer fortuna. Enquanto isso, as gêmeas continuavam crescendo rápido e enchendo a casa de vida. Estavam começando a falar as primeiras palavras completas e a andar com mais segurança, arrancando gargalhadas de Javier e Camila a cada nova conquista.
Certo dia, durante o café da manhã, uma delas balbuciou algo que soou como ao papai ao olhar para Javier. Ele ficou paralisado por um instante, com os olhos marejados, e depois pegou a menina no colo com um sorriso emocionado. Camila observava a cena com o coração apertado e feliz ao mesmo tempo, percebendo que Javier já havia se tornado o pai delas de todas as formas possíveis, mesmo que os documentos ainda não dissessem isso. Era impossível não se comover com a transformação daquele homem que antes parecia tão distante de qualquer afeto. Logo depois, veio uma nova etapa e a entrevista final com o juiz responsável pelo processo de tutela das gêmeas. Teresa, a assistente social, acompanhou o encontro e apresentou um relatório extremamente positivo sobre o vínculo entre as crianças, Javier e Camila. O juiz, no entanto, queria ter certeza de que as meninas teriam estabilidade e um ambiente seguro. Fez diversas perguntas a Javier sobre sua rotina, seu envolvimento com os cuidados diários e até sobre sua capacidade emocional de lidar com as demandas da paternidade. Javier respondeu a tudo com honestidade, contando como aquelas crianças haviam mudado sua forma de ver o mundo. Quando o juiz perguntou por que ele queria tanto ficar com elas, Javier ficou em silêncio por um instante e disse simplesmente que, sem elas, nada mais fazia sentido. O juiz não respondeu de imediato, mas fez uma anotação no processo com um leve sorriso nos lábios. Enquanto aguardavam a decisão oficial da justiça, Javier mergulhou de cabeça na reta final das obras do abrigo. Os primeiros prédios estavam quase prontos, e ele já começava a recrutar a equipe que trabalharia lá, educadores, cuidadores, enfermeiros, psicólogos. Queria garantir que cada criança que chegasse ali tivesse não apenas abrigo físico, mas também amor, atenção e oportunidade de construir um futuro. Camila participou das entrevistas, ajudando a avaliar se os candidatos tinham o perfil acolhedor que buscavam. À noite, quando se viam exaustos no sofá, trocavam olhares cúmplices que diziam mais do que palavras. Os dois estavam construindo algo muito maior do que imaginavam no início, e sabiam que estavam fazendo isso juntos. Em meio a tudo isso, Javier começou a sentir um medo novo e silencioso, o medo de perder Camila. Percebeu que ela se tornará indispensável não apenas para as gêmeas, mas para ele. Era sua parceira em tudo, seu alicerce emocional. E, no fundo, temia que um dia ela decidisse ir embora e levasse junto aquela sensação de lar que ele finalmente encontrara. Camila, por sua vez, ainda se sentia insegura quanto ao lugar que ocupava na vida dele. Achava que, quando tudo estivesse estabelecido, Javier talvez quisesse alguém de seu próprio mundo, com status e riqueza semelhantes. Esses pensamentos os assombravam em silêncio, mesmo enquanto continuavam trabalhando lado a lado e rindo juntos todos os dias. Certa noite, após colocar as meninas para dormir, Javier chamou Camila para o terraço. A lua cheia iluminava o jardim e uma brisa suave soprava. Ele parecia nervoso, algo raro. Disse que precisava ser sincero e contou que não conseguia mais imaginar a vida sem ela. Disse que a admirava desde o primeiro dia e que, quanto mais a conhecia, mais percebia que tudo de bom que acontecerá em sua vida desde que encontraram as gêmeas estava ligado a ela. Camila ficou em silêncio, com os olhos marejados, e depois confessou que também sentia o mesmo, mas tinha medo de que fossem de mundos diferentes demais. Javier segurou suas mãos e disse que o único mundo que importava agora era aquele que estavam construindo juntos. Ficaram ali, em silêncio, olhando as estrelas, com os corações batendo acelerados e um novo tipo de esperança surgindo entre eles. Os dias seguintes foram tomados por uma energia leve e diferente. Havia algo de novo entre os dois, um entendimento silencioso que deixava cada gesto mais terno e cada olhar mais demorado. As gêmeas pareciam sentir isso, e riam ainda mais, como se pressentissem a felicidade que pairava no ar. Enquanto o abrigo ganhava os últimos retoques e a decisão judicial se aproximava, Javier sentia que estava muito perto de conquistar não apenas um sonho, mas uma vida inteira nova. Pela primeira vez, o homem que um dia viverá trancado no topo de uma torre de concreto agora sentia que tinha raízes, e essas raízes estavam firmemente entrelaçadas a duas pequenas meninas e a mulher que as salvara naquela noite chuvosa. Com a inauguração do abrigo se aproximando, Javier sentia uma mistura de ansiedade e excitação que nunca havia experimentado antes.
Cada detalhe da obra precisava estar perfeito, desde a pintura colorida nas paredes até a disposição dos brinquedos nos dormitórios. Ele passava horas revendo cada canto, verificando cada instalação e conversando com os funcionários para garantir que tudo estivesse de acordo com o que imaginara. Camila, ao seu lado, compartilhava das decisões, sugerindo pequenas melhorias e garantindo que cada espaço transmitisse acolhimento e segurança. As gêmeas estavam cada vez mais animadas com os preparativos, ajudando a escolher algumas decorações e correndo pelo jardim com risadas que enchiam a casa de alegria. Javier, observando aquelas cenas, sentiu uma emoção tão intensa que quase não conseguiu conter as lágrimas. Pela primeira vez, percebeu que seu mundo estava completamente transformado e que tudo aquilo tinha um propósito maior do que ele mesmo. Enquanto os dias passavam, os desafios continuavam. Alguns fornecedores atrasaram entregas essenciais, causando um pequeno caos no cronograma. Javier teve que reorganizar equipes e horários, trabalhando até altas horas da noite, mas nunca deixando que Camila percebesse a exaustão que sentia. Ela, por sua vez, enfrentava suas próprias preocupações, tentando equilibrar o cuidado das gêmeas com o apoio que dava Javier, sem jamais se sentir sobrecarregada. O vínculo entre eles crescia de forma natural, baseado em confiança, parceria e respeito mútuo. Cada obstáculo superado reforçava a certeza de que estavam construindo algo significativo juntos, algo que ia além das paredes de concreto e tijolos. Um dia, durante a inspeção final, Teresa chegou ao abrigo para avaliar se tudo estava em conformidade com os padrões legais e de segurança. Ela percorreu cada sala, analisou cada detalhe, observou a disposição dos móveis e a organização dos brinquedos. Javier a acompanhava, explicando cada decisão com paciência e entusiasmo. Camila estava ao lado dele, pronta para intervir se necessário, mas Teresa apenas sorria, impressionada com o cuidado e a dedicação do casal. Ao final da visita, Teresa se aproximou de Javier e disse que aquele abrigo tinha tudo para se tornar um exemplo para toda a cidade, não apenas pelo aspecto físico, mas pelo amor e dedicação que estavam por trás de cada escolha. Javier sentiu um peso sair de seus ombros, uma mistura de alívio e felicidade que era quase tangível. Enquanto o abrigo ganhava forma, o processo de tutela das gêmeas também avançava. O juiz agendou uma última audiência para definir a guarda temporária, e Javier sabia que essa seria a etapa mais importante de todas. Ele revisou cada documento, cada relatório e cada detalhe da casa para garantir que tudo estivesse impecável. Camila o ajudou a praticar respostas e a organizar os argumentos, garantindo que ambos transmitissem confiança e segurança durante a audiência. No dia marcado, Javier entrou na sala do tribunal com um misto de nervosismo e determinação. As gêmeas ficaram com Camila fora da sala, mas ele sentiu a presença delas em pensamento, como se estivessem ali ao seu lado, dando-lhe força. Durante a audiência, falou com o coração, explicando como a vida deles havia mudado desde que encontrou as meninas, como se sentiam amadas e seguras e como ele e Camila se dedicavam integralmente ao bem-estar delas. O juiz ouviu atentamente, fazendo perguntas específicas e detalhadas, e Javier respondeu com sinceridade, mostrando que não se tratava apenas de cuidar, mas de construir um lar cheio de amor. Enquanto aguardavam a decisão do juiz, Javier e Camila continuaram trabalhando no abrigo, finalizando os últimos detalhes. Eles organizavam brinquedos, ajustavam cortinas e verificavam a disposição das camas. Cada momento era uma oportunidade de criar memórias e reforçar o vínculo entre eles. As gêmeas, alheias às burocracias legais, exploravam cada espaço com curiosidade e alegria, rindo, correndo e descobrindo novos cantos do abrigo. Javier se pegava observando cada gesto, cada sorriso, cada risada, sentindo uma felicidade tão intensa que mal cabia em seu peito. Camila também se emocionava, percebendo que o homem que um dia fora tão distante agora se tornará alguém capaz de demonstrar carinho, paciência e amor de uma forma genuína e transformadora. Em meio a esses momentos de alegria, Javier começou a perceber que estava pronto para abrir o coração também para Camila de forma definitiva. Não queria mais esconder seus sentimentos, nem deixar que o medo ou insegurança interferissem na relação. Durante uma noite tranquila, depois que as gêmeas adormeceram, convidou Camila para caminhar pelo jardim iluminado pela luz suave das lâmpadas instaladas nos caminhos.
Lá, sob a sombra das árvores e o brilho suave das estrelas, Javier disse que a amava, que não conseguia imaginar a vida sem ela e que queria construir um futuro juntos. Camila, emocionada, respondeu que também sentia o mesmo, mas havia temores que precisavam ser superados. Eles conversaram longamente, compartilhando medos, esperanças e sonhos, e chegaram a um entendimento silencioso e estavam prontos para se tornarem uma família. No dia da inauguração do abrigo, a emoção tomou conta de todos. Javier, Camila e as gêmeas receberam convidados, funcionários e parceiros que contribuíram para a realização do projeto. Cada detalhe estava perfeito, cada espaço refletia cuidado, amor e dedicação. Teresa, presente no evento, elogiou publicamente o esforço e comprometimento de todos, destacando especialmente a dedicação de Javier e Camila. Durante a cerimônia, Javier fez um discurso emocionado, falando sobre como aquele abrigo era fruto de uma união inesperada, de um encontro no meio da chuva e da coragem de Camila em agir sem pensar nas consequências. O público se emocionou, e os aplausos foram longos e sinceros, reconhecendo a importância do trabalho realizado. Após a inauguração, Javier e Camila passaram alguns momentos a sós com as gêmeas, explorando cada espaço do abrigo e garantindo que elas se sentissem confortáveis e felizes. Javier percebeu que a felicidade verdadeira não estava nos negócios ou nas conquistas materiais, mas no amor, na dedicação e nas pequenas vitórias diárias. Cada sorriso das meninas era um lembrete de que todo esforço, cada desafio superado e cada sacrifício valiam a pena. Camila se sentiu plena, observando Javier interagir com as gêmeas de uma forma natural e amorosa, percebendo que juntos haviam construído algo muito maior do que imaginavam. Naquela noite, Javier e Camila ficaram juntos no terraço, observando as luzes da cidade se misturarem ao brilho das estrelas. As gêmeas dormiam tranquilamente no quarto, e por um momento tudo parecia perfeito. Javier refletiu sobre os meses que se passaram da chuva, o encontro inesperado com as meninas, cada desafio, cada obstáculo, cada vitória conquistada com esforço e dedicação. Sentiu uma gratidão profunda por ter encontrado Camila e por terem construído juntos uma nova realidade, cheia de amor, esperança e propósito. Sabia que aquela jornada não estava apenas transformando sua vida, mas também a de muitas crianças que ainda chegariam ao abrigo. Pela primeira vez, Javier sentiu que tinha alcançado algo que realmente importava, algo que não poderia ser medido em riquezas ou status, mas apenas em felicidade e amor verdadeiro. O sentimento de realização e felicidade que tomou conta de Javier e Camila era palpável. A cada gesto, a cada sorriso das meninas, a cada olhar trocado entre eles, ficava evidente que aquela família improvável havia se formado de maneira sólida e genuína. Eles aprenderam que o amor não conhece limites sociais ou barreiras econômicas, e que a coragem de agir em nome do bem pode transformar vidas de maneira inesperada e poderosa. O abrigo não era apenas um lugar físico, mas a materialização de sonhos, coragem e compaixão, um legado que cresceria junto com cada criança que passasse por ali. Javier, finalmente, compreendeu que a vida verdadeira se constrói com amor e dedicação, e que a felicidade genuína só surge quando se tem a coragem de seguir o coração. O dia amanheceu com um céu limpo e ensolarado, um contraste com a chuva que meses atrás havia mudado a vida de todos. Javier acordou mais cedo do que o habitual, incapaz de conter a ansiedade e a emoção. Hoje seria um marco definitivo da oficialização da guarda das gêmeas e a entrega simbólica do abrigo à comunidade. Enquanto se arrumava, olhou para uma foto antiga das meninas, ainda molhadas e tremendo na chuva, e sentiu o quanto sua vida havia sido transformada desde aquele instante. Camila entrou no quarto e, ao vê-lo parado, contemplando a foto, sentiu um aperto no peito. Aproximou-se, segurou sua mão e disse que tudo estava prestes a se concretizar. Javier sorriu, sentindo que, mais do que qualquer documento ou formalidade, aquilo representava o reconhecimento de todo o esforço, amor e dedicação que ambos haviam colocado naquela jornada. O caminho até o tribunal foi repleto de emoção. As gêmeas, vestidas com roupas leves e coloridas, seguravam as mãos de Camila e Javier, correndo de vez em quando para tocar flores que decoravam a calçada. Cada passo parecia simbolizar a transição de uma vida marcada pela incerteza para um futuro cheio de amor e segurança. Javier observava tudo com o coração apertado de emoção, percebendo que cada momento de sacrifício e cada decisão difícil o trouxeram exatamente até ali.
Camila, sentindo a mesma intensidade, apertava a mão dele discretamente, sem palavras, apenas compartilhando aquele instante único. Para elas, ainda pequenas, era apenas um passeio normal, mas para Javier e Camila, cada segundo era carregado de significado. No tribunal, Teresa já aguardava com o relatório final e um sorriso acolhedor. O juiz, um homem de presença serena e olhar atento, começou a audiência fazendo perguntas detalhadas sobre o abrigo, a rotina e o cuidado que Javier e Camila dedicavam às gêmeas. Javier respondeu com calma, mostrando cada aspecto da vida que haviam construído, o amor, o cuidado, o compromisso diário. Camila complementava, reforçando a dedicação e carinho que ambos compartilhavam. As gêmeas, percebendo a seriedade do momento, se agarravam às mãos de Javier e Camila, e isso foi suficiente para emocionar todos os presentes. Teresa fez questão de enfatizar que jamais havia visto um vínculo tão genuíno, consistente e amoroso, capaz de garantir estabilidade emocional e afetiva para duas crianças tão pequenas. A decisão final foi anunciada com um sorriso do juiz e a guarda das gêmeas seria concedida oficialmente a Javier e Camila. Um alívio profundo tomou conta de ambos, lágrimas correram discretamente e eles se abraçaram, sentindo que cada desafio, cada obstáculo e cada sacrifício valeram a pena. O juiz ainda enfatizou que a dedicação de ambos representava um exemplo raro de comprometimento, coragem e amor, não apenas para as gêmeas, mas para toda a comunidade. Ao saírem do tribunal, Javier e Camila se entreolharam com um sorriso silencioso, percebendo que finalmente podiam respirar, sabendo que suas vidas, agora oficialmente, estavam unidas para sempre. O retorno ao abrigo foi triunfante. A equipe que ajudara a construir o espaço, bem como amigos e parceiros que apoiaram o projeto, esperava com aplausos e palavras de felicitações. Javier, segurando uma das gêmeas no colo e com a outra de mãos dadas, sentiu uma onda de gratidão e felicidade que não cabia em si. Camila, ao lado dele, sorria com os olhos marejados, percebendo que aquela vitória era resultado da coragem de ambos e da confiança que depositaram um no outro. O abrigo, agora completo, não era apenas um espaço físico, mas um símbolo de transformação, de amor e da força que pequenas ações podem ter para mudar vidas de maneira profunda e duradoura. Nos dias seguintes, Javier se dedicou a consolidar cada aspecto do abrigo, garantindo que tudo funcionasse perfeitamente. Ele conversava com cada funcionário, acompanhava cada atividade das crianças e ainda encontrava tempo para brincar com as gêmeas, rindo de cada descoberta e pequena conquista. Camila se tornou uma figura essencial dentro do projeto, auxiliando nas decisões pedagógicas e garantindo que o ambiente permanecesse acolhedor e seguro. A cada dia, Javier sentia a certeza de que não apenas construíram um abrigo, mas também um lar. A relação entre ele e Camila crescia de forma natural, baseada em respeito, carinho e parceria. As gêmeas, em sua inocência, percebiam essa harmonia e respondiam com risadas, abraços e palavras ainda balbuciadas que enchiam o lugar de vida. Com o sucesso do abrigo consolidado, Javier começou a expandir o projeto para outros bairros da cidade. Visitava áreas carentes, conversava com famílias e apresentava sua ideia de acolhimento, sempre enfatizando a importância do amor, cuidado e oportunidade para cada criança. Camila estava sempre ao lado dele, ajudando a treinar novas equipes e garantindo que o modelo de cuidado fosse replicado com fidelidade. O casal começou a ser reconhecido não apenas como empresários bem-sucedidos, mas como agentes de transformação social, inspirando outros a agir em prol de causas semelhantes. Para Javier, no entanto, nenhuma fama ou reconhecimento se comparava ao sorriso das gêmeas e ao sentimento de que finalmente havia encontrado seu verdadeiro propósito. Em uma tarde ensolarada, Javier organizou uma pequena festa de comemoração para marcar oficialmente a abertura do abrigo e a conquista da guarda das gêmeas. Amigos, parceiros e voluntários estavam presentes, celebrando cada vitória, cada conquista e cada desafio superado. As gêmeas, no centro da atenção, corriam entre os convidados, enquanto Javier e Camila se mantinham próximos, observando cada detalhe com emoção e gratidão. Durante o discurso de encerramento, Javier falou sobre a importância de acreditar no amor, na coragem e na dedicação, destacando que cada pequeno gesto pode gerar mudanças enormes na vida das pessoas. Camila, emocionada, segurava sua mão, compartilhando a felicidade que aquele momento representava para ambos.
Na noite seguinte, após a festa, Javier e Camila permaneceram no terraço, contemplando a cidade iluminada abaixo deles. As gêmeas dormiam tranquilamente, e o silêncio do momento permitia que ambos refletissem sobre tudo o que haviam conquistado. Javier segurou as mãos de Camila e disse que nunca se sentirá tão completo e feliz em toda a sua vida. Camila sorriu, encostando a cabeça no ombro dele, sentindo que finalmente haviam construído algo sólido e verdadeiro. Eles conversaram sobre os planos futuros, sobre a expansão do abrigo e sobre a família que agora formavam. Pela primeira vez, Javier sentiu que não precisava controlar tudo, podia simplesmente viver, amar e se entregar à felicidade que construíra com tanto esforço. Nos meses que se seguiram, o abrigo prosperou, recebendo cada vez mais crianças e se tornando referência na comunidade. Javier e Camila continuaram dedicados, trabalhando lado a lado e celebrando cada pequena conquista das crianças. As gêmeas cresceram seguras, felizes e cheias de energia, espelhando o ambiente de amor e cuidado em que viviam. Javier, que antes se sentirá isolado e desconectado do mundo, descobriu o valor da empatia, da dedicação e da parceria verdadeira. Camila, que outrora duvidara de seu lugar naquele universo, percebeu que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio e criar algo maior do que eles mesmos. No final de tudo, Javier compreendeu que sua maior riqueza não estava em propriedades ou negócios, mas no amor que cultivara e nas vidas que tocará. Camila percebeu que coragem e dedicação podem transformar destinos, e que pequenos gestos podem gerar mudanças extraordinárias. As gêmeas, agora parte de uma família sólida e cheia de amor, continuavam a sorrir e a iluminar cada dia com sua inocência e alegria. O abrigo, erguido tijolo por tijolo, sorriso por sorriso, permanecia como um símbolo eterno de esperança, amor e transformação. A chuva que um dia parecia trazer apenas tristeza e abandono agora era lembrada como o momento em que tudo começou, e a vida de todos nunca mais seria a mesma. Javier e Camila, de mãos dadas, observaram o jardim iluminado pelo sol poente, com as gêmeas correndo e brincando ao fundo. Pela primeira vez, sentiram que haviam conquistado a felicidade plena, construída com esforço, dedicação e coragem. Cada lágrima, cada sacrifício e cada decisão difícil havia valido a pena, e agora podiam finalmente viver a vida que sempre sonharam, juntos, com amor, alegria e propósito. O futuro prometia novos desafios, mas também uma certeza inabalável que o amor verdadeiro, a dedicação e a coragem transformam vidas de maneira profunda, duradoura e emocionante, criando histórias que serão lembradas para sempre. Fim. Chegou até o fim? Então escreve o sol nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.